Meridiano 28. Um romance de Joel Neto. Capítulo 1. Nova York, 1996. Agora que olhava para trás, à distância de mais de 20 anos de vida adulta, José Filemon tinha a impressão de que tudo começara com aquela assinatura. Pudesse reler a carta e tornaria a ter a certeza. Fora a assinatura a atraí-lo. A elegância do nome, a grafia angulosa do homem que talvez gostasse de ter sido. Respectfully yours, C. Devon Fitzhugh. Ou então o papel, a folha espessa e rugosa, a dobra perfeita, a tonalidade isabelina que parecia contar da passagem dos séculos, como se o envelope houvesse ficado muito tempo esquecido num velho posto dos correios. Ou outra coisa ainda, a escolha de palavras. O momento da vida em que ele próprio se encontrava. O apelo da América. O facto é que, por muito que gostasse de poder dizer a si mesmo que tentara resistir àquela carta, chegada num dia brumoso e frio de outono, não tão diferente assim daquele em que viria a receber na oficina o elegante americano do fato de tweed, sabia não ser verdade. Naquela primeira tarde, chegado a casa ao fim de uma jornada de trabalho entediante, descobrira na caixa do correio um subscrito distinto de qualquer outro que alguma vez tivesse recebido e lera num português, aliás, imaculado. Posto isto, encontrará em anexo tudo aquilo de que necessita para a sua viagem. Bilhete de passagem, comprovativo de reserva em hotel e dinheiro suficiente para refeições, fretes de táxi e despesas avulsas. Rogo-lhe que, uma vez em território dos Estados Unidos, proceda à liquidação do cheque incluso e que não hesite em informar-me de eventuais urgências suplementares, para o que poderá usar o número de telefone inscrito ao fundo da página. Johnson passará a apanhá-lo no dia 27, segunda-feira, pelas 9h30 da manhã. Perguntará por si na recepção. Deve estar pronto à hora combinada para evitar os congestionamentos entre Manhattan e Long Island. Menos de uma semana depois, estava a caminho do aeroporto de JFK, instalado na primeira fila da classe executiva de um avião quase vazio. Tinha 23 anos, a disponibilidade exultante de um selvagem e um gosto particular na ideia de contrariar o tio. Para mais, nunca visitara Nova York. Estavam então numa fase boa, ele e Ancy. Depois de anos de um silêncio que nenhum fora capaz de vencer e ambos haviam acabado por abraçar, José Filemon decidira deixar a velha casa da Penha de França e instalar-se num pequeno apartamento em Campo de Ourique. Protegia, no então, o emprego que havia assegurado ao concluir o curso, tão bem pago como só numa multinacional americana, e o êxito do site de citações a que se dedicava desde os tempos da faculdade e que, entretanto, começara a trazer-lhe rendimentos. Surpreendentemente, a separação tida de início como um alívio para ambos proporcionara-lhes o que de mais parecido alguma vez haviam tido com uma relação. Ou pelo menos assim fora durante algum tempo. Libertos da presença permanente um do outro, tio e sobrinho tinham passado a encontrar-se com regularidade, trocando mais palavras do que nunca, quase conversando. Às vezes Filemon recordava-se do dia em que chegara do Brasil, confuso de dor e de solidão, quase 11 anos antes, forçado a instalar-se na casa daquele homem que não conhecia, oculta no coração de uma cidade de que não gostava e de um país que, sendo talvez o seu, tão pouco desejara conhecer. Chegava a censurar-se. Talvez tivesse sido possível tomar outra decisão, na altura, que não a de odiar Ancy Abke, mas de cada vez que tinha surgido a oportunidade de se aproximarem, ambos se haviam empenhado em frustrar as expectativas um do outro. Tenho uns dias de férias por gozar e nada melhor para fazer, disse Filemon enquanto se encontraram naquele sábado, poucos dias após a chegada da carta. Além disso, pagam tudo. Por que é que não hei de ir? Porque não fazes ideia de quem é esse Fitzhugh ou o que pretende de ti? Retrucou o tio. Poucas vezes tinham debatido um assunto assim, e o consolo de darem por si a fazê-lo quase superava o impulso de se oporem um ao outro. Tanto quanto sabes, pode ter a pior das intenções. Oh, não exageremos. Deve estar interessado no meu trabalho. Há de ter alguma coisa com que acho que posso ajudá-lo. E se porventura resistisse em José Filemon alguma indecisão, assim se tornava a desfazer, refutando Ancy, apesar de tudo.
Ficou num hotelzinho decadente nos limites da Avenida Lexington, do lado onde esta já se chamava Irving Place. O porteiro, um velho irlandês com voz de alcoólico, vestido com uma libré poída e irrepreensivelmente engomada, abriu-lhe a porta sem que um só músculo do seu rosto avermelhado se mexesse. A rapariga da recepção, tirada de um filme de Kubrick, deu-lhe tantas instruções que a certa altura se misturaram até não sobrar nenhuma. O empregado do bar, ereto a um canto a secar cálices como num salão do Velho Oeste, estendeu-lhe um copo de água fresca com a pompa e a rudeza de quem serve uma medida de bourbon. "Here you go, young man." E deixou os olhos nele a avaliá-lo. José Filemon instalou-se, tomou um banho prolongado e subiu à cobertura a apreciar a cidade. Debruçou-se na varanda periclitante entre cadeiras de plástico abandonadas ao acaso. O sol começava a pôr-se para os lados de Nova Jersey, projetando feixes de luz através das ruas numeradas, e os tejadilhos amarelos dos táxis corriam rumo a bairros, pontes e parques. As torres do World Trade Center estendiam as suas sombras sobre a zona sul da península e, ao longo dos passeios, espíritos livres de diversos tipos, borguistas, drag queens, prostitutas, tresmalhavam-se como que deslocados em busca de mais uma noite de pândega ou de trabalho. Teve a sensação de que já ali havia estado e perguntou-se se não a teriam todos os visitantes, postos a cada esquina perante imagens, rotinas e até cheiros idealizados desde a infância. Recolheu numa satisfação juvenil, dizendo a si mesmo que fora dar ao centro do mundo e que haver chegado ali pelos seus próprios méritos tinha um significado. Lembrou-se de uma frase de Voltaire: "Para se ter sucesso neste mundo, não basta ser estúpido. É preciso também ter-se boas maneiras." E só naquele momento percebeu porque reunira ela dezenas de comentários logo nos primeiros dias depois de a publicar no site. Desceu até ao andar onde ficava o seu quarto e atravessou as portas do elevador. Atrás de si, uma voz desfez o silêncio. "So, you're the one here to see you, Mr. Fitzhugh." Era o porteiro de libré, que acumulava funções como as de ascensorista e bagageiro. Tinha-o conduzido prédio abaixo e Filemon nem dera por ele. Assomava agora à porta do cubículo, como que a conferir se havia alguém à espera para descer. Mirou o hóspede numa inexpressão que este não conseguia decifrar. Retomou o posto, carregou cerimoniosamente no botão e as portas do elevador fecharam-se à sua frente.